A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje falaremos sobre a importância da doutrina da criação, parte 2. Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Olá, meus amados irmãos, dando continuidade ao episódio anterior, onde falamos sobre a importância da doutrina da criação, usaremos para hoje o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o versículo 3, que diz: Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento. Um dos ensinos centrais da doutrina da criação é que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Existe uma fórmula criacional, ou seja, todas as coisas que são criadas no capítulo 1 de Gênesis são criadas por intermédio da expressão "e disse Deus". Em geral, nossa tendência na interpretação dessa expressão é nos aproximarmos da busca de uma teoria científica, como se essa expressão fosse uma descrição científica da maneira como as coisas foram criadas, ou seja, por meio de fonemas que foram pronunciados por Deus. Então, usamos essa verdade que extraímos do texto para, de alguma forma, apontar a veracidade do fixismo em contraste com o evolucionismo. Ou seja, pegamos a expressão "e disse Deus", afirmando que, falando, Deus trouxe a realidade, a existência, e percebemos que cada uma das coisas em Gênesis capítulo 1 é criada de acordo com a sua espécie. Portanto, esse ensino contraria a teoria da evolução. Cremos que as espécies são fixas e que a evolução, ou a macroevolução, ou seja, a evolução de uma espécie para outra, não é possível. Mas a pergunta é: seria esse o melhor manejo do texto? Ou seja, quando Moisés escreveu o relato da criação e enfatizou que o mundo foi criado por Deus por meio da sua palavra, o que ele queria nos ensinar é que Deus criou o mundo por meio da pronúncia de simples fonemas? A resposta é não. O ensino de Moisés, ao enfatizar isso, tem mais a ver com o agente criacional direto. Ou seja, quando diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, é porque seu Filho Jesus Cristo é a pessoa por meio de quem Deus trouxe todas as realidades à existência. Isso não fica claro, obviamente, em Gênesis capítulo 1. Mas descobrimos isso quando chegamos ao Evangelho conforme João e lemos o prólogo desse Evangelho. Encontramos uma identificação imediata entre a palavra de Gênesis capítulo 1 e a pessoa de Jesus Cristo. João abre o seu relato dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho conforme João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e o versículo 14. Quando Moisés, portanto, usa essa fórmula criacional "e disse Deus", ensina-nos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e que Jesus Cristo é o agente criacional direto. Ou seja, foi por meio de seu Filho que todas as coisas vieram à existência. A pergunta talvez seja: quais seriam as implicações disso? Será que a principal implicação, a mais básica implicação de que o mundo foi criado pela palavra de Deus é que as espécies animais são fixas e não evoluem? Ainda que muitos concordem com esse postulado científico,
precisamos dizer, mais uma vez, que não é esse o ensino fundamental desta passagem. Há muitas implicações fundamentais, mas destacaremos apenas uma, que se relaciona com a natureza da realidade na qual vivemos. Tem a ver com a ontologia e a teoria da realidade. Quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, óbvio que está usando uma analogia e que Jesus não é simplesmente um vocábulo ou uma unidade linguística. Jesus é uma pessoa. Quando João diz que Jesus é a palavra, está, obviamente, usando uma figura, usando uma analogia. A pergunta que devemos fazer é: o que essa analogia nos comunica? A palavra tem a ver com o significado. É por meio de palavras que definimos as coisas e que dizemos o que são e o que não são. Palavras têm relação com isso, com o sentido das coisas, com o significado das coisas. Portanto, uma das implicações da afirmação de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é que elas não foram criadas vazias de significado, como ensinam algumas correntes filosóficas contemporâneas mais populares, segundo as quais o homem é quem atribui significado às coisas. O homem é quem diz qual é o sentido das coisas. Quando Moisés diz que Deus criou todas as coisas, está dizendo que as coisas foram significadas por Jesus na ocasião do ato criador, razão pela qual o apóstolo Paulo vai dizer posteriormente, escrevendo aos Colossenses, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento. Esse foi o texto que nós abrimos esse episódio. Ele diz isto a respeito de Jesus, que o sentido da realidade é encontrado na pessoa de Cristo, porque ele é o criador da realidade. É aquele que atribui o significado das coisas quando as traz à existência. Considerar que as coisas têm ou recebem significados posteriormente atribuídos pelo homem é inconsistente. Não se pode sustentar a doutrina da criação e uma perspectiva antirrealista sobre a realidade ao mesmo tempo. As coisas foram criadas com significado, foram criadas com sentido, e o texto demonstra isso. Demonstra de maneira belíssima que Deus tinha total controle sobre o processo de significação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, o texto diz: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Esse é um versículo que ensina algo absolutamente profundo sobre a natureza da realidade na qual vivemos, sobre o controle exercido por Deus e sobre o processo que a trouxe as coisas à existência. O que esse versículo está ensinando é que Jesus chama as coisas pelo nome antes delas existirem. E quando as coisas vêm à existência, vêm exatamente do jeito que ele as significou. Ele tem todo o controle antes de nada existir. Ele chama pelo nome, com significado, e quando esse algo vem à existência, não vem diferente em nada daquilo que Jesus idealizou que fosse. Vem a ser exatamente como ele disse que seria. A filosofia chama isso de realismo ontológico ou realismo metafísico. A ideia de que vivemos em um mundo onde as coisas têm existência real e a ideia de que as coisas existem na realidade possuem significados imutáveis, que são independentes de nós. É a implicação da doutrina da criação. Como cristãos, quando dizemos que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, dizemos que somos metafísica e ontologicamente realistas. Boa parte das pessoas, mesmo as mais céticas, não teria nenhuma dificuldade com essa afirmação enquanto ela estivesse sendo feita sobre o mundo natural. Ou seja, ninguém teria muita dificuldade em acreditar que uma pedra,
uma árvore, um cachorro, têm significados predeterminados. E são exatamente aquilo que Deus disse que eles seriam. O problema começa quando isso é afirmado sobre o homem e quando isso é afirmado sobre a cultura. Geralmente, as pessoas não têm dificuldade quanto ao universo da natureza, mas quanto ao homem e à cultura, sim, porque isso de alguma forma afronta a suposta autonomia que os homens querem garantir sobre a sua identidade e sobre o seu labor nessa realidade na qual eles vivem. As pessoas admitem que se diga que o cachorro é o cachorro e não pode mudar. Uma árvore é uma árvore e também não pode mudar, assim como uma pedra é uma pedra e também não pode mudar, pois o significado antecede a existência delas. Mas, como diria um existencialista, aspas, o homem é um ser no qual a existência precede a essência. No caso do universo natural, a essência pode preceder a existência. Porém, no caso do homem e da cultura, dizem os existencialistas, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você existe e depois você se constrói. Isso é o que os existencialistas costumam dizer, atribuem significado a si mesmos. Mas atentemos para a doutrina da criação. Ela não permite, nesse particular, essa distinção entre a natureza e a cultura, porque ela não diz apenas que os elementos da natureza foram criados pela palavra de Deus. Observemos como o homem é criado em Gênesis capítulo 1, os versículos 26 ao 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Observemos que a mesma expressão criacional, ou seja, por meio da qual todas as outras coisas são criadas, e disse Deus, é a mesma palavra que disse que uma pedra é uma pedra, um leão é um leão, e uma árvore é uma árvore. A expressão que trouxe à existência o homem e atribui significado a ele, quando diz, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, o homem, assim como todas as outras coisas, tem um significado prévio e não desfruta de plena autonomia na construção da sua identidade. Algo diferente da perspectiva de Gênesis capítulo 1 é inconsistente. E Gênesis 2, versículo 18, vai nos ensinar que aquilo que é dito sobre o homem pode ser dito acerca da cultura. Referimos-nos aqui ao versículo que abre o trecho da criação da mulher, do qual lemos, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A expressão-chave aqui é, não é bom que o homem esteja só. Como é que geralmente a interpretamos essa expressão? Como se ela fosse uma constatação, ou seja, como se depois de ter criado o mundo, Deus tivesse sido pego de surpresa e percebido a falta de algo e então resolveu criar aquilo que estava faltando. Numa leitura rápida do texto, parece que é isso mesmo. Mas preste atenção. Além dessa ideia de um Deus pego de surpresa, não ser teologicamente muito aceitável, o texto é iniciado com a fórmula criacional, a mesma fórmula
em Gênesis capítulo 1. E disse Deus. Essa fórmula é repetida 10 vezes. E ao chegarmos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lemos: disse mais o Senhor Deus. Ou seja, a mesma fórmula. O que essa expressão está dizendo é: o que vem agora não é uma constatação, e sim mais um ato criativo de Deus. São as palavras que Gênesis usa para falar da criação na dimensão social de existência. Dimensão essa que irá regulamentar no final desta passagem, ensinando agora que essa nova dimensão existe. Tem como qual será o funcionamento desta sociedade e dessa nova dimensão de existência. Diz a seguir, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Sempre dizemos que a família é a célula máter da sociedade. Mas de onde tiramos isso? Tiramos da verdadeira regulamentação dessa dimensão de existência criada por Deus, que é a dimensão social. Deus determinou que ela funcionaria por meio dessa instituição fundamental. E é por isso que cristãos não podem aceitar modelos diferentes de família. É por isso que cristãos afirmam que família não é uma questão da qual o Estado moderno pode decidir o que vai ser ou o que não vai ser. Porque a estrutura da instituição familiar está calcada na atividade criacional de Deus por meio da sua palavra. Vivemos numa realidade em que as coisas possuem significados previamente estabelecidos. E isso não é uma verdade exclusiva para o universo natural. Isso inclui, embora com algumas distinções, o homem e o universo da cultura. Aquilo que o homem faz, arte, política, economia, sociedade, cada uma dessas coisas tem a sua estrutura fincada na atividade criacional de Deus. Qual o benefício disso? Por que seria importante fazer essa análise para extrair essas verdades da passagem de Gênesis capítulos 1 e 2? Acreditamos que a percepção deste ensino traz primeiro um benefício apologético para cada um de nós. Enfrentamos uma série de inimigos contemporaneamente. Por exemplo, o relativismo epistemológico, que é a ideia de que não existe verdade, de que a verdade muda de acordo com a época e com a cultura. Outro exemplo, vivemos no tempo do subjetivismo ético, onde as pessoas dizem que não existem valores morais absolutos e que a moralidade é uma questão que varia de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura. Vivemos na época da ideologia de gênero, em que as pessoas podem dizer que gênero é meramente uma construção subjetiva e social. Percebe-se que a ontologia a qual está por trás de todas essas coisas é um antirrealismo, ou seja, com a ideia que o mundo não tem significado prévio e de que é o próprio homem que estabelece o significado para as coisas do mundo. A ontologia, em seu realismo, nos coloca como dependentes. E quando olhamos para o texto da criação, que pressupostos, é aí onde pressupostos são combatidos. Um cristão convicto dessa implicação da cosmovisão cristã tende a ser muito menos suscetível ao que acabamos de mencionar. Ou, pelo menos, ele se sentirá mais confortável para tentar harmonizar qualquer um desses pressupostos contemporâneos com o cristianismo. Ou seja, se estiver consciente do que diz a doutrina da criação, terá muita dificuldade de tentar harmonizar o relativismo epistemológico, o subjetivismo moral ou a ideologia de gênero com o cristianismo. E isso porque há um pressuposto ontológico que é contraditório entre essas coisas.
Mas talvez possamos mencionar também um benefício espiritual, sabendo que há uma tensão entre o pensamento cristão e o pensamento não cristão. O primeiro aceita a sua condição de criatura, então ele quer pensar debaixo da estrutura da criação de Deus. Já o segundo rejeita a sua condição de criatura, ele quer ser Deus, quer atribuir significado às coisas, como Deus fez quando as trouxe à existência. Essa tensão é muitas vezes parte da nossa experiência individual, pois é o que o pecado, senão nossa tentativa de rejeitar a condição de criaturas para tentarmos afirmar diante de Deus. Uma suposta condição de criadores. Lembremos-nos da primeira tentação. Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim, quando a serpente tenta enganar a Eva, ou engana a Eva, ele diz assim, e sereis como Deus. Quanto mais cedo aprendermos a lição de que só existe um mundo real, no qual Deus é o Criador e nós, suas criaturas, maior será a nossa chance de termos uma vida espiritual saudável e de encontrarmos a nossa própria realização no mundo em que vivemos. É por isso que, muitas vezes, não encontramos satisfação alguma em nossa vida. Queremos viver um mundo que não existe, onde somos deuses de nossas próprias vidas, onde queremos atribuir significado às coisas, diferentes daquelas que Deus atribuiu. Por isso precisamos ter consciência dessa implicação. Portanto, só existe um mundo real e uma única forma de voltarmos para essa realidade ou nos submetermos a ele é por meio da fé em Jesus Cristo. E o quanto antes disso acontecer, teremos mais chances de desfrutarmos de uma vida espiritual satisfatória. Precisamos descobrir a doutrina da criação. Precisamos redescobrir a amplitude e a abrangência das verdades que são ensinadas em Gênesis capítulos 1 e 2. Para o nosso bem, para o bem do nosso progresso, da Igreja, de Jesus Cristo. Mas, sobretudo, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado e que Ele nos ajude a fazer isso pela sua infinita misericórdia. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre esse e outros assuntos, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Bereia, onde você também encontra no site da livraria www.livrariabereia.com.br. No próximo episódio falaremos sobre Jesus Cristo e as Escrituras. Os convidamos para orarmos nesse momento. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela capacidade que Tu nos dás de compreendermos de forma real, de forma simples, os verdadeiros significados daquilo que Tu criastes. Pelos propósitos, Senhor, inseridos em cada ato criacional Teu. Pela nossa existência, Senhor, a qual reconhecemos que também é resultado dos Teus propósitos para cada um de nós. Que todos aqueles que tiverem acesso a essa programação também possam ser tocados pelo Espírito Santo e que venham a render-se e a entender que todas as coisas que Tu criastes têm um significado prévio. E quando nós descobrimos isso, nós desfrutamos dos melhores propósitos Teus. Te pedimos, Senhor, e Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não percam e até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém.